Olá, continuando, a falar sobre a história da igreja, ainda no finalzinho da Idade Média, antes da Reforma, no período pré-Reforma, digamos ali 100 anos, nos 100 anos antes da Reforma. As pessoas sempre perguntam, mas no meio de todo esse poder papal, do ano 400 a 1400, 1000 anos de poder absoluto do Papa, onde as escrituras foram renegadas a terceiro, quarto, quinto plano, porque a autoridade máxima era a tradição da igreja e não as escrituras. Aonde é que estava o povo de Deus nessa época? Meus irmãos, sempre houve gente que serviu a Deus de verdade e que não se submeteu a esses desmandos que houve nesse milênio, de ano 400 a 1400. Muitos fugiram, foram morar em lugares remotos. Sempre houve gente fiel a Deus. Fugiram de Roma, daquela região, países dominados pelo catolicismo. Eles iam para outras nações. Fugiam ou viviam isolados nas zonas rurais, de modo que eles pudessem servir a Jesus de verdade. Sempre houve a igreja verdadeira de Jesus. O entendimento da espiritualidade medieval, ela dividia as pessoas entre clero e fiéis. Clero e laicato. Então, o clero, padre, frade, abades, pessoal que ministrava. E o laicato era o povão. Era o povão. E esse era o entendimento nesses 1000 anos. Aqueles que fazem parte do clero são os ungidos de Deus. E o povo simplesmente recebe o que esse clero tem para dar. Ou seja, aquele ensino da palavra de Deus, de que todo crente é um ministro, isso sumiu. Não existia mais. Ministros eram somente o clero. Quem é que tinha acesso direto a Deus? O clero. O povo tinha acesso a Deus? Não. Para conversar com Deus, você tinha que ter um mediador. Você não podia ir direto a Deus. Esse era o ensino. A noção de grande parte dos teólogos dessa época era que a única maneira de viver uma vida consagrada a Deus era fazer parte do clero. Se você quisesse levar Deus a sério, você tinha que fazer parte do clero. Porque o clero era assim com Deus. Isso no pensamento deles. No ensino de séculos. Você entende por quê? Ainda é difícil as pessoas acreditarem que elas têm acesso direto a Deus? Porque foram 1000 anos de lavagem cerebral, dizendo que somente o clero tinha acesso a Deus. Então, o jeito era ir para o clero. Mas houve pessoas que não se submeteram, que não tiveram esse entendimento, graças a Deus. Havia os irmãos da Holanda, conhecidos como Irmãos da Vida Comum. Eles eram muito influentes na Holanda e em partes da Alemanha. Os membros desse movimento não faziam votos e não se filiavam a nenhuma ordem monástica, mas procuravam levar uma vida de meditação disciplinada, orientada principalmente em direção à contemplação e à imitação de Cristo. Ajudavam os pobres, abriam albergues para estudantes, e a principal marca de espiritualidade desse povo era o enfoque na conversão e na devoção a Cristo. Eles tinham uma vida disciplinada, de meditação na palavra de Deus e de fazer a vontade de Deus. Era um grupo muito grande. Também surgiram grupos nessa época, nesse período todo que eu estou falando, os albigenses,
que era um grupo também que não tinha nada a ver com a Igreja Católica. Tinham lá suas heresias, mas eram menos pior. Tinha os valdenses, que eram seguidores de um irmão chamado Valdo. Os valdenses existem até hoje, na Argentina, por exemplo, tem. Eram gente séria, os valdenses. Os valdenses eram um grupo cristão. Milhares dos valdenses morreram, assassinados em uma noite. Eles se espalharam lá pela Suíça, se espalharam pelo mundo, fugindo, porque eram perseguidos. Quem não era da Igreja Católica era duramente perseguido. Os valdenses eram um grupo que honrava as Escrituras. Tinha também os lollardos. Os lollardos também eram seguidores da palavra de Deus, era um grupo muito forte. E os russitas, os lollardos, eram seguidores de Wycliffe. E os russitas eram seguidores de John Huss. Era uma multidão. Muitos deles ali confiavam no Senhor e tinham a Escritura como a palavra de Deus. John Huss e Wycliffe, eles bateram de frente com essa questão do papado. Bateram de frente, dizendo que as Escrituras eram a maior autoridade na vida do homem, e não a tradição da igreja. Então havia mesmo, no meio de toda essa corrupção, haviam grupos de irmãos fiéis a Deus que realmente buscavam o Senhor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.